Jerry. Are you... Muito antes dos zumbis dominarem as telas, eles habitavam o imaginário de um povo marcado por sofrimento e resistência. A origem da lenda vem do Haiti, enraizada nas crenças do voodoo, onde o zumbi não era um monstro faminto por cérebros, mas sim uma pessoa privada da própria alma, ressuscitada por um feitiço para viver como servo, sem vontade, sem memória, sem voz. Um escravo depois da morte. Era um símbolo de perda total de liberdade, e essa ideia aterradora atravessou o oceano. Em 1932, essa figura chegou ao cinema com White Zombie, considerado o primeiro filme de zumbi da história. Bela Lugosi interpreta um bokor, um feiticeiro, voodoo que transforma pessoas em cadáveres ambulantes obedientes. Esses zumbis não eram contagiosos, nem devoravam carne. Eles apenas serviam, com olhos vazios e passos lentos. Mais de 30 anos depois, em The Last Man on Earth, 1964, baseado no livro de Richard Matheson, Eu Sou Lenda, surgiu algo novo. Um mundo onde toda a humanidade foi infectada e um único homem sobrevive. Os inimigos, meio vampiros, meio zumbis, não eram mortos-vivos, no sentido tradicional, mas a ideia de um apocalipse causado por uma pandemia global de transformados estava ali, pronta para amadurecer. E então veio George Romero. Foi ele quem pegou o medo espiritual do Haiti e o vírus apocalíptico das ficções científicas e uniu tudo em uma imagem que ninguém esqueceria. A partir de Romero que o zumbi moderno nasce e é por ele que vamos começar. Mas é importante mencionar que no século XXI, os zumbis deixaram de ser apenas monstros do cinema de terror e se transformaram em um verdadeiro fenômeno cultural. Eles invadiram filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros, animações e até comédias românticas. Aqui estão alguns exemplos: Madrugada dos Mortos, A Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos. Ou seja, são muitos. Foram reinventados como vírus, fungos, demônios, armas biológicas e até vítimas trágicas de um mundo em colapso. A variedade é tão grande que seria quase impossível cobrir todas as versões existentes, mas as que vimos aqui representam as principais faces de um inimigo que continua evoluindo, mesmo depois da morte. Em 1968, George A. Romero apresentou ao mundo uma visão inédita do apocalipse. A Noite dos Mortos-Vivos não foi apenas um filme de terror. Foi o nascimento do zumbi moderno. Ao contrário das lendas do voodoo haitiano ou das criaturas sobrenaturais do cinema clássico, os zumbis de Romero eram mortos reanimados sem explicação clara, motivados por um único impulso: consumir carne humana. Esses zumbis caminham lentamente, em silêncio, com movimentos desajeitados e olhar vazio. Não demonstram inteligência, não emitem sons articulados e não reconhecem rostos ou locais. Não há vestígios da pessoa que um dia foram, apenas uma presença cadavérica impulsionada por fome. A infecção ocorre exclusivamente por meio de mordidas. Não há contágio pelo ar, pelo toque ou por fluidos secundários. O contato com os mortos não é, por si só, um risco. É preciso ser ferido por um deles para iniciar a transformação. Após a mordida, o tempo para a reanimação varia. Pode levar horas ou até um dia inteiro, dependendo da gravidade do ferimento e da resistência da vítima. Fisicamente, eles são frágeis, mas persistentes. Não são ágeis. Não saltam e não se adaptam ao ambiente. Atacam de maneira desorganizada, mas avançam com insistência. O perigo está menos em sua força bruta e mais na fragilidade das defesas humanas, especialmente em situações de colapso da ordem pública. Quando agem em grupo, conseguem romper portas, cercar construções e avançar sobre barricadas improvisadas. Nos filmes seguintes, Dawn of the Dead, Day of the Dead e Land of the Dead,
Surgem indícios de comportamento rudimentar. Alguns zumbis demonstram reflexos condicionados, usam ferramentas ou imitam ações humanas, mas isso nunca chega a configurar inteligência real. A essência se mantém. Um corpo morto, reanimado, que só pode ser detido com destruição do cérebro. Esses zumbis não são os mais rápidos nem os mais letais, mas simbolizam algo mais perigoso: o fim do controle. Quando a sociedade falha, eles não precisam correr, só precisam estar ali, sempre vindo, passo após passo. Lançada em 2010, The Walking Dead consolidou o zumbi como símbolo definitivo do apocalipse moderno. Inspirada nos conceitos de Romero, a série leva a mesma base: mortos que caminham, devoram carne humana, só podem ser destruídos com um golpe direto ao cérebro. Mas amplia o alcance da ameaça para um nível planetário e permanente. Os zumbis da série, conhecidos como Walkers, são cadáveres reanimados e famintos. São lentos, sem coordenação refinada, e atuam de forma instintiva. Em geral, não são capazes de abrir portas, escalar obstáculos ou demonstrar qualquer tipo de raciocínio. Sua vantagem está no número. Eles se atraem por sons altos e odores fortes, mas seu olfato pode ser enganado. Em alguns momentos durante a série, os sobreviventes se cobrem com resíduos dos mortos e são capazes de passar despercebidos nas multidões dos Walkers, se salvando de situações que pareciam fatais. E eventualmente se acumulam em manadas enormes, capazes de engolir comunidades inteiras. Sozinhos são evitáveis. Em grupo são inevitáveis. O grande diferencial desses zumbis está no modo de transmissão. Aqui, todos os seres humanos vivos já estão infectados. Não é preciso ser mordido para virar zumbi. Basta morrer. A mordida acelera o processo ao introduzir uma infecção fatal. Mas mesmo uma morte acidental ou pacífica leva à reanimação. E o tempo entre a morte e o retorno é curto. Em média, entre 2 minutos e algumas horas. Essa mudança transforma completamente a lógica de sobrevivência. Não basta se proteger de zumbis. É preciso vigiar os próprios mortos. Um companheiro que falece em combate, por doença ou até de velhice, pode levantar e atacar em questão de minutos. E como os zumbis não precisam se alimentar para continuar ativos, eles persistem no tempo, mesmo em estados avançados de decomposição. Fisicamente, eles variam. No início da infecção, possuem força suficiente para romper portas, arrancar membros e sobrepujar humanos desprevenidos. Mas, à medida que o tempo passa, os corpos se deterioram. Ossos ficam expostos, músculos apodrecem e eles perdem mobilidade. Ainda assim, a ameaça continua. Basta um único dente intacto para fazer estrago. O que faz os zumbis de The Walking Dead tão perigosos não é apenas o que eles são, mas o que eles obrigam os vivos a se tornar. Em um mundo onde todo cadáver representa um risco e onde os mortos não param de andar, as verdadeiras ameaças acabam sendo o medo, o desespero e os próprios sobreviventes. Em 2002, o cinema de terror sofreu um abalo sísmico. Até então, a figura do zumbi era praticamente sinônimo de mortos que andam. Corpos em decomposição, reanimados por causas sobrenaturais ou inexplicáveis, movendo-se lentamente em direção aos vivos. Extermínio, 28 Days Later, mudou tudo. Foi a primeira vez que o público testemunhou infectados vivos, mais parecidos com humanos em estado de fúria absoluta do que com cadáveres ambulantes. Não há necrose, não há lentidão. Eles correm, eles gritam, eles destroem. E com isso, o filme deu início a uma nova era nos filmes de apocalipse. A era dos zumbis velozes. A origem do surto, diferente da maioria das obras do gênero, é quase banal. E por isso mesmo, aterradora. Em um laboratório de testes com chimpanzés, cientistas expõem os animais a imagens de extrema violência, com o objetivo de estudar os efeitos do ódio e da raiva sobre o comportamento. O experimento resulta em uma mutação do vírus da raiva, agora muito mais agressivo, chamado apenas de rage ou raiva.
O caos começa quando ativistas invadem o local para libertar os primatas, ignorando os avisos dos pesquisadores. Em segundos, os animais atacam seus salvadores e o vírus começa a se espalhar. A infecção é transmitida por sangue e saliva. Uma gota no olho ou na boca é suficiente. A transformação é quase instantânea, de 10 a 20 segundos. O infectado perde completamente a racionalidade e se torna uma criatura de pura fúria. Olhos arregalados, músculos tensionados e um único impulso: atacar. Mas há um detalhe que torna esses monstros ainda mais assustadores. Eles ainda estão vivos. São corpos funcionais, com batimentos cardíacos, respiração, metabolismo. Isso significa que, por mais letais que sejam, eles continuam vulneráveis às mesmas limitações que nós. Morrerão de fome, sede, infecções ou exaustão com o passar do tempo. Fisicamente, os infectados são devastadores. Eles correm com velocidade absurda, escalam obstáculos, pulam barricadas e atacam com força bruta, muitas vezes em bandos. Não há estratégia, não há diálogo, apenas destruição. Em combate direto, eles podem ser mortos com tiros ou golpes letais, mas isso exige reflexos e sangue frio. Qualquer hesitação pode ser o fim. E como o vírus se espalha tão rápido, o colapso da civilização é quase imediato. Londres é abandonada em menos de um mês. Cidades são esvaziadas, estradas ficam bloqueadas, o exército entra em colapso. O que resta são pequenos bolsões de sobreviventes, tentando resistir a um mundo que agora pertence à raiva. Lançado em 2007, REC entrega uma das experiências mais sufocantes e viscerais do gênero, ambientada quase inteiramente dentro de um prédio isolado em Barcelona. A história acompanha uma repórter e seu cinegrafista durante o que parecia ser uma simples ocorrência noturna, até que os moradores do edifício começam a agir com violência incontrolável e as autoridades selam o local com todos dentro. Os infectados em REC não são os primeiros zumbis rápidos do nosso vídeo. Extermínio já havia redefinido esse padrão anos antes. Mas aqui o terror é amplificado pelo espaço confinado e pela perspectiva documental, em que cada grito, queda ou mordida é registrado pela câmera. A infecção ocorre pelo contato com sangue ou saliva, e a transformação é quase instantânea. Algumas vítimas viram em menos de um minuto. O resultado são criaturas ágeis, agressivas e imprevisíveis, que atacam com força total e parecem agir sem qualquer traço de humanidade. A origem do surto é um dos elementos mais únicos da obra. Ao longo da franquia, descobre-se que o vírus tem conexões com possessão demoníaca. O agente infeccioso, batizado de enzima trinitrotécnica, teria origem em uma tentativa da Igreja Católica de isolar e estudar um caso de possessão real, que acabou evoluindo para uma entidade transmissível por vias biológicas. Esse detalhe transforma o vírus em algo híbrido, ao mesmo tempo físico e espiritual, com um comportamento de pandemia, mas com raízes no sobrenatural. O parasita que habitava essa criança acabou se tornando o paciente zero, e sua mutação biológica gerou o vírus que infectou os demais. Por conta dessa origem comum, os infectados compartilham uma espécie de mente coletiva, uma ligação entre todos os hospedeiros que os torna menos caóticos do que parecem. Essa conexão sutil explica certos comportamentos coordenados ao longo da franquia e dá à ameaça um caráter ainda mais sobrenatural e organizado. Como o surto acontece dentro de um prédio isolado, a resistência da população tem pouca margem de reação. A quarentena é imposta à força, e a cadeia de comando é rompida logo nos primeiros momentos. O confinamento transforma a infecção em um massacre, e a ausência de apoio externo condena todos que estão lá dentro. Um simples prédio residencial se torna um microcosmo de fim do mundo. Em Guerra Mundial Z,
a origem do vírus é envolta em incertezas, mas as investigações iniciais sugerem que a infecção começou na China ou na Coreia do Norte, espalhando-se rapidamente por rotas comerciais e zonas de guerra. Há indícios de que a transmissão inicial tenha ocorrido em vilarejos isolados e se expandido para áreas urbanas, antes que qualquer contenção fosse possível. Os zumbis de Guerra Mundial Z são transformados em enxames de infectados rápidos, agressivos e coordenados por puro instinto. A infecção se transmite por mordidas, contato com fluidos e ferimentos abertos, e o tempo de incubação é tão curto que parece instantâneo. Em muitos casos, a transformação ocorre em apenas 10 segundos. Visualmente, o que se vê são massas humanas desfiguradas que correm com intensidade absurda, empilhando-se umas sobre as outras, quebrando barreiras físicas por pura quantidade, escalam muros, invadem helicópteros, atropelam barricadas, e não hesitam em se jogar de prédios ou precipícios se isso significar alcançar os vivos. O filme deixa claro que esses zumbis não pensam individualmente, mas agem como uma supercolônia de insetos. Onde um vai, todos seguem. Essa característica os transforma em uma ameaça quase natural, como se fossem uma forma de tsunami biológico, impossíveis de conter por meios convencionais. Uma cidade não cai aos poucos. Ela é dominada em minutos. Fisicamente, os infectados são ágeis e violentos, mas ainda vulneráveis a armas de fogo e explosivos. No entanto, o desafio está no número, e não na resistência individual. Enfrentar dezenas, centenas ou milhares desses zumbis em campo aberto é impossível. E mesmo locais fortificados, como Jerusalém, sucumbem à escalada das hordas. Apesar da brutalidade coletiva, os zumbis de Guerra Mundial Z não são invulneráveis individualmente. O infectado pode ser morto com tiros, explosivos ou impactos severos. O problema? Quando você mata um, 100 vem correndo. Não há sinais de dor, autopreservação ou hesitação. O corpo só para quando está destruído. Ainda assim, como não estão mortos no sentido clássico, o vírus parece manter os sistemas motores em estado de superexcitação, funcionando até o colapso total. Um dos detalhes mais inquietantes e cientificamente fascinantes da versão cinematográfica é o comportamento seletivo dos infectados. Os monstros de Guerra Mundial Z evitam atacar pessoas gravemente doentes, com deficiências físicas ou doenças terminais. Ou seja, o vírus parece buscar apenas hospedeiros saudáveis, corpos com sistema imunológico ativo, boa condição física e viabilidade biológica para a replicação. Essa descoberta leva à criação de uma vacina camufladora, que simula uma doença letal no corpo humano, para evitar o ataque dos zumbis. Na prática, isso significa que, desde os primeiros momentos do surto, hospitais e centros de tratamento poderiam se tornar zonas de segurança espontâneas. Um detalhe que, se identificado rapidamente, poderia acelerar a contraofensiva humana. A versão cinematográfica de Guerra Mundial Z pode divergir da obra original em vários aspectos, mas entrega um conceito poderoso: o zumbi como força da natureza. Algo que não se pode negociar, controlar ou desacelerar. Apenas sobreviver, se conseguir. Em The Last of Us, o colapso da humanidade começa sem sangue, sem tiros, sem bombas. Ele começa com fungos. Mais precisamente, com uma mutação real do Cordyceps, um parasita que na vida real infecta insetos, assume o controle de seu sistema nervoso e os transforma em hospedeiros zumbificados. A infecção inicial se espalha de forma rápida e silenciosa por meio de um surto alimentar em escala global. Segundo a lore oficial do jogo e confirmado pela série da HBO, o fungo Cordyceps sofreu uma mutação capaz de infectar humanos. E essa mutação foi disseminada através de alimentos contaminados, especialmente farinha e grãos processados. Esses produtos foram distribuídos globalmente e entre os principais contaminados estavam
farinha de trigo, produtos industrializados e até certos tipos de açúcar e cereais. A contaminação se deu simultaneamente em diversos países, o que tornou impossível conter os primeiros casos. As pessoas começaram a apresentar sintomas de confusão mental, agressividade extrema e perda de controle motor em questão de horas após a ingestão. Esse detalhe torna o surto especialmente trágico e eficaz. A infecção começou não por uma mordida, mas pelo café da manhã. A partir daí, mordidas e esporos assumiram o papel principal na propagação. Mas o estrago inicial já estava feito. A infecção pode ocorrer de duas formas: inalação de esporos liberados por corpos infectados em decomposição ou mordidas diretas. O contágio é praticamente inevitável em áreas infestadas, e a velocidade de transformação depende da parte do corpo atingida. Pode variar de 15 minutos, em mordidas no pescoço, a até 24 horas, em membros periféricos. Mas o que realmente diferencia The Last of Us de todas as obras anteriores é a evolução orgânica dos infectados. O parasita continua crescendo mesmo após a conversão. Isso cria uma cadeia de mutações progressivas. Corredores, ou runners, o primeiro estágio. Os corredores ainda lembram humanos, ou pelo menos o que restou deles nas primeiras 48 horas após a mordida. A pele começa a apresentar traços do fungo, o olhar já perdeu a razão, e a raiva substitui a dor. Eles são rápidos, extremamente rápidos. Atacam em grupos, gritando, se jogando contra o que vem pela frente. São os mais ágeis dos infectados, mas também os mais frágeis. Bastam alguns tiros ou golpes bem aplicados para derrubá-los. O problema? Eles nunca vêm sozinhos. Perseguidores ou stalkers. 2 semanas após a infecção, o Cordyceps muda a estratégia. Os perseguidores não atacam de frente. Eles esperam. Se escondem nas sombras, entre paredes úmidas e corredores abafados. A pele já está em estado avançado de decomposição, e os fungos se alastram pela cabeça. Eles atacam pelas costas em silêncio e desaparecem antes que você perceba. São mais fortes que os corredores e muito mais perigosos quando ignorados. Enfrentá-los cara a cara nunca é a melhor opção. Eles são o susto no escuro e o perigo que você nunca viu chegar. Estaladores ou clickers. Após 1 ano ou mais de infecção, o que resta do rosto humano desaparece. A cabeça do hospedeiro é agora uma massa de fungos duros como pedra, que se abriu como um cogumelo grotesco. Estão cegos, mas se guiam com ecolocalização, emitindo os ruídos que lhes deram o nome. Estalos secos, inquietantes, que ecoam pelos corredores vazios. Esses sons não são aleatórios. Eles mapeiam o ambiente com eles. Cada clique é uma ameaça. Silêncio absoluto é a única forma de passar. Porque se eles ouvirem você, é o fim. Baiacus, ou bloaters, anos de infecção. O hospedeiro não apenas sobreviveu, ele se transformou em algo monstruoso. Os baiacus são criaturas enormes, cobertas por camadas grossas de fungo, com força suficiente para arrancar um ser humano ao meio. Eles são lentos, cegos e pesados, mas implacáveis. Enfrentá-los exige munição pesada, estratégia e, de preferência, distância. São o resultado da infecção mantida por tempo demais, em ambientes fechados, onde o Cordyceps cresce sem barreiras, até devorar completamente o que havia de humano. Trôpegos, ou shamblers, parentes próximos dos baiacus, mas com um desenvolvimento diferente. Os trôpegos são resultado da infecção prolongada em áreas úmidas. Inchados, deformados e instáveis, eles liberam nuvens de esporos corrosivos quando se aproximam da vítima. Não são cegos como os baiacus, e isso os torna ainda mais imprevisíveis. Enfrentar um trôpego de perto é como entrar em uma tempestade tóxica. E em um mundo onde o ar pode te matar, isso é dizer muito. O Rei dos Ratos, ou Rat King, uma aberração. Não se sabe ao certo se é um novo estágio da infecção ou apenas uma anomalia isolada.
O rei dos ratos surgiu após mais de uma década de infecção contínua e confinamento extremo, onde múltiplos corpos infectados foram fundidos em uma única massa viva. O resultado é algo que não deveria existir. Uma criatura gigantesca, composta por vários infectados unidos por fungos vivos, agindo como um só ser. Extremamente resistente, brutalmente forte e quase impossível de matar. Felizmente, até agora só um deles foi encontrado, e isso já foi suficiente para entrar para o pesadelo coletivo da franquia. Essa progressão faz com que os infectados se tornem mais perigosos com o passar do tempo, não menos. Enquanto outras criaturas apodrecem, aqui elas florescem. Mas o mais perturbador é o que se esconde sob a superfície. O fungo não apenas transforma, ele se comunica. Cordyceps é um organismo inteligente e interconectado, capaz de formar uma rede subterrânea de micélios que se estende por metros, às vezes quilômetros. Se um infectado pisa em um desses fios e detecta uma presença, outros podem ser alertados instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. É como pisar em um fio de alarme biológico. E o alarme vem correndo na sua direção. A resistência da população foi dizimada nos primeiros meses. Governos caíram, zonas de quarentena se tornaram ditaduras militares. E a humanidade se fragmentou em pequenos enclaves armados, tentando sobreviver entre ruínas e colônias de fungo. Qualquer erro de cálculo, um esporo inalado, uma mordida esquecida, um clique no escuro, é fatal. O mais assustador, esse universo tem base na realidade. O fungo existe, e The Last of Us apenas pergunta: e se ele evoluir? Lançado em 2016, Invasão Zumbi representa a entrada definitiva da Coreia do Sul no hall das grandes obras do gênero zumbi. E o faz com uma abordagem intensa, emocional e aterradora. A história se passa quase inteiramente dentro de um trem-bala, durante o início de um surto em larga escala. E os infectados aqui não perdem tempo. A transformação é provocada por um vírus de origem não especificada, mas claramente biológica. A infecção ocorre por mordidas ou exposição direta ao sangue. E o tempo entre o contágio e a conversão é quase instantâneo. Algumas vítimas se transformam em menos de 10 segundos, com espasmos violentos, olhos opacos e a completa supressão da consciência. Os infectados de invasão zumbi são agressivos, rápidos e perigosamente ativos. Eles não se organizam, mas se movem em conjunto como enxames descontrolados. Correm em linha reta com velocidade assustadora, derrubam portas, atravessam vagões e não sentem dor. Embora não demonstrem inteligência, são sensíveis a estímulos como som e luz. E o filme explora isso de maneira tensa, mostrando personagens tentando atravessar vagões escuros, enquanto os zumbis permanecem em estado de torpor. Por estarem em corpos ainda frescos, esses zumbis mantêm força muscular completa e total mobilidade. São capazes de empilhar-se uns sobre os outros, entortar estruturas metálicas e esmagar portas com o peso do próprio corpo. Em espaços confinados, como o trem, tornam-se quase imparáveis. Se os zumbis de Romero representam o colapso social, os de Resident Evil são o colapso da ética científica. Neste universo, o apocalipse não começou por acidente. Ele foi planejado, produzido e patenteado. A origem da catástrofe está no T-vírus, criado pela megacorporação Umbrella, como uma arma biológica. A promessa era simples: um agente viral capaz de regenerar tecidos, criar supersoldados e ser vendido para os governos do mundo inteiro. O que ninguém previu, ou talvez tenha fingido não prever, é que o vírus sairia de controle. Criado a partir de uma cepa do progenitor vírus, o T-vírus foi desenvolvido com o objetivo de estimular a regeneração celular. Em outras palavras, curar doenças e prolongar a vida. No entanto, ao se replicar descontroladamente nas células hospedeiras, ele causa necrose tecidual, mutação estrutural
e reanimação cerebral parcial, ou seja, cria zumbis. Esses primeiros infectados são os clássicos, lentos, descoordenados, famintos por carne humana. Mas mesmo entre eles, o vírus se manifesta de forma diferente dependendo da estrutura genética do hospedeiro. E é aí que começa a escalada mutacional, criando variações como Lickers, Crimson Heads, Tyrants e o Nemesis, e ele evolui. A Umbrella experimenta com novas variantes, o G-Vírus, que transforma humanos em monstros mutantes, com capacidade de reprodução parasitária, o Las Plagas, um parasita que mantém o hospedeiro consciente mas obediente, e o Uroboros, uma arma biológica quase divina, feita para reescrever a humanidade à imagem de seus criadores. A cada novo jogo, a ameaça escala. De zumbis lentos e devoradores de carne em Resident Evil 1, passamos a enfrentar forças paramilitares infectadas, chefões ex-colossais e criaturas que parecem saídas de pesadelos biomecânicos. Um vírus criado por humanos impossível de controlar, que não para de evoluir. Até mesmo os protagonistas mais treinados, como Leon S. Kennedy, Chris Redfield ou Jill Valentine, vivem apenas por milímetros de sorte, munição e imunidade genética. A população humana, neste universo, não tem chance real. Mesmo quando uma cura é descoberta, ela nunca é global. Apenas adia o inevitável. E a Umbrella, ou suas sucessoras, sempre voltam com uma nova mutação. O que torna Resident Evil tão perigoso não é apenas o vírus. É a ideia de que a ameaça nunca acaba. Que mesmo depois da extinção, ainda haverá um laboratório escuro, uma seringa cheia e alguém disposto a recomeçar tudo. Enquanto Romero tratava o apocalipse zumbi com seriedade política e crítica social, A Volta dos Mortos-Vivos decidiu jogar o bom senso pela janela e deu muito certo. Lançado em 1985, o filme se apresenta como uma paródia macabra do universo de A Noite dos Mortos-Vivos. Mas o resultado foi algo muito mais insano. Zumbis que não podem morrer, que raciocinam e que sentem dor. A infecção começa com um gás militar chamado Trioxin 245, acidentalmente liberado em um depósito funerário. O gás reanima cadáveres inteiros, esqueletos, pedaços soltos, qualquer coisa com traços orgânicos. E o pior, quando esses corpos são cremados, as cinzas sobem pela atmosfera e caem em forma de chuva, contaminando cemitérios inteiros. O tempo de reanimação é quase imediato. Basta inalar ou entrar em contato com o trioxin, e o corpo, seja inteiro ou em partes, volta à atividade. Não há incubação. Não há limite. Já nas primeiras cenas vemos zumbis levantando da tumba, saindo do solo com força total e pedindo cérebros. Literalmente, aqui os zumbis não apenas gritam. Eles conversam, argumentam e até montam emboscadas. Eles explicam que comer cérebros alivia a dor de estar morto e chegam a ligar para a polícia para atrair mais vítimas. Há inclusive casos de zumbis conscientes, capazes de se comunicar em detalhes sobre seu estado pós-vida. Fisicamente são quase invencíveis. Balas, tiros na cabeça, mutilações, nada funciona. Cortar um braço apenas cria um braço que se arrasta sozinho. A única forma de destruição total parece ser o crematório industrial. E mesmo assim, se as partículas forem liberadas, a infecção apenas se espalha. O colapso social nesse universo é inevitável. O exército, ao tomar ciência do surto, responde com bombas nucleares, o que só espalha ainda mais o trioxin. Ou seja, quanto mais você tenta combater, mais forte a ameaça fica. Em qualquer escala de ameaça, A Volta dos Mortos-Vivos não. Está só no topo, ele está jogando em outro campeonato. Aqui, os zumbis não querem acabar com a humanidade. Eles querem mantê-la viva, só o suficiente para sentir dor eternamente. Após atravessarmos as diferentes eras e estilos de zumbis, desde os cadáveres desengonçados e implacáveis de Romero,
até os enxames furiosos e virais de Extermínio e Guerra Mundial Z, fica claro que o conceito de apocalipse zumbi evoluiu, tanto quanto os próprios infectados. Se considerarmos apenas a ameaça física direta, obras como Guerra Mundial Z, The Last of Us e Resident Evil apresentam cenários praticamente irreversíveis. Infecções rápidas, mutações brutais e colapsos sociais quase instantâneos. Mas quando olhamos além da força bruta, percebemos que a real ameaça se esconde na combinação entre disseminação avassaladora, capacidade de adaptação e resistência ao tempo. Em Guerra Mundial Z, os infectados são rápidos e mortais, mas vulneráveis a uma estratégia biológica, usando doenças. Em The Last of Us, o fungo transforma o mundo em uma rede viva, e os infectados evoluem para formas monstruosas com o tempo, tornando a sobrevivência cada vez mais impossível. Já em Resident Evil, a ameaça não é apenas a infecção, mas a capacidade da ciência humana de criar horrores cada vez piores. Armas biológicas que não têm prazo de validade e que podem devastar gerações. Se fôssemos apontar o cenário mais perigoso de todos, The Last of Us talvez seja o mais aterrador. O fungo não só extermina rapidamente, como transforma o planeta em seu próprio território. E pior, continua crescendo e se tornando mais mortal com o passar dos anos, não enfraquecendo como zumbis tradicionais. Em comparação, mesmo os enxames de Guerra Mundial Z poderiam ser eventualmente contidos com organização e a estratégia certa. Já em The Last of Us, é o mundo inteiro que muda, e não há vacina, bunker ou arsenal que consiga parar a natureza em mutação permanente. Se for a volta dos mortos-vivos, não solte o gás, ou você já perdeu. No final, talvez a maior lição de todas essas histórias seja essa. Não importa a velocidade, o número ou a mutação, no apocalipse zumbi, o verdadeiro inimigo nunca foram os mortos. Sempre fomos nós mesmos.